Boa noite, meus irmãos. É com alegria que mais uma vez nos encontramos reunidos virtualmente para pedir a Deus Todo-Poderoso que suas bênçãos sejam derramadas sobre todos nós, nos fortalecendo e aprendendo a vivenciar os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, nos tornando melhores a cada dia. Então, convido a todos para elevarmos nossos pensamentos, mentalizando Jesus, nos envolvendo com sua luz, com sua paz, com seu amor. Agradecemos, Mestre, todo o amparo e proteção. Seja sempre nosso guia, auxiliando-nos a sermos mais amáveis, pacientes, resignados e, acima de tudo, perseverantes diante de todas as provações que precisamos vivenciar. Ilumine nosso caminho para que possamos chegar ao Pai que nos espera, repleto de amor e júbilo. Convido a todos para expressarmos nosso amor a Deus através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. O tema que vamos desenvolver na noite de hoje, meus irmãos, refere-se à perseverança. Dr. Bezerra de Menezes nos orienta para que tenhamos fé e perseverança, para recebermos de Deus auxílio e proteção. Então vamos, em primeiro lugar, entender o que significa perseverança. Então, no momento como estamos vivendo, precisamos desenvolver a perseverança como uma virtude que contribui justamente para termos êxito na vivência dos momentos difíceis da nossa existência. Então, perseverança é a persistência, a firmeza, ou a constância num sentimento, numa resolução, num trabalho, apesar das dificuldades e dos incômodos. Então, observe que não é algo para se desenvolver em momentos de alegria. Por quê? Porque é uma virtude da qual nós temos que desenvolver apesar das dificuldades e dos incômodos. É justamente nesses momentos que nós vamos mostrar essa força, essa certeza da presença de Deus em nossas vidas. E todos os grandes feitos da humanidade, eles foram conseguidos e ainda são, não pela força, mas pela perseverança. Então, se nós formos procurar exemplos, nós vamos ver que todas as descobertas, elas resultaram através de pessoas que foram perseverantes, persistiram milhares de vezes até chegar ao seu objetivo. Por que nós estamos desenvolvendo esse sentimento? Porque justamente nós estamos passando por um momento, a humanidade como um todo, que se faz necessário sermos perseverantes, que não é hora de demonstrarmos fraqueza
e não é hora de desistirmos. O caminho mais certo para nós vencermos é tentar mais uma vez. Então é hora de nós acalmarmos nossas mentes, nossos corações e perceber que precisamos estar imune a toda essa enxurrada de notícias negativas, mantermos a serenidade, mantermos a calma e a confiança em Deus, perseverando até quando for necessário o isolamento, ao ficarmos em casa, ao ficarmos afastados das pessoas que amamos. Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, no livro Convites da Vida, ela nos ensina exatamente como devemos proceder contrário àquilo que normalmente nós fazemos. Então ela nos diz assim: não afirme é-me impossível fazer, nem responda não consigo. Nunca informes, sei que é inútil, nem retruques, é maior do que as minhas forças, justamente porque existe em nós uma força divina que nos faz superar as dificuldades. Então ela acrescenta: para aquele que crê, o impossível é tarefa que somente demora um pouco para ser realizado, já que o possível se pode realizar imediatamente. Então, quanto maior for a dificuldade, maior o mérito em superá-la. Estamos passando por um momento justamente representado pela figura deste homem subindo uma montanha íngreme, carregando em seus braços essa imensa pedra. Mas, confiando em Deus, sendo perseverante, pode ter certeza que chegaremos ao topo da montanha. Na questão 707 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os imortais por que com tanta fartura existem tantas pessoas que passam pela miséria, pela falta das coisas. E a resposta é bastante interessante porque é usado uma parte do Evangelho que Jesus nos ensina: buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer para achar o que nós precisamos, o que nós desejamos, basta que o homem olhe para a terra, mas lhe é preciso procurá-lo. Não com indolência, quer dizer, não com preguiça, não com falta de vontade, e sim com ardor e perseverança. Então, tudo aquilo que nós precisamos, nós temos que ir buscar com veemência, com ardor, com coragem, com perseverança, sem desanimar ante os obstáculos que muito comumente são simples meios de que se utiliza a providência para nos experimentar se somos constantes, pacientes e se temos a firmeza necessária em saber que Ele está conosco, que Ele nos auxilia e que Ele nos empurra à frente para conseguirmos conquistar nossos objetivos. E na questão 909, o questionamento é o seguinte: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Normalmente, meus irmãos, quando as situações ficam difíceis, como o momento atual que nós estamos passando, a primeira coisa que nós dizemos é: ai, está muito difícil, não consigo, é impossível, não vai dar para aguentar. E aí o Kardec questiona, né?
Nós somos capazes de vencer essas más tendências se nós nos esforçarmos? E a resposta é sim. Em algumas vezes, com pouco esforço. E é justamente o que nós estamos vendo, muitas pessoas com o seu salário integral no banco, recebendo todos os meses corretamente, não faltando praticamente nada, apesar das dificuldades que toda a humanidade está passando, mas as reclamações são enormes. Então ele diz assim, que nós podemos sim superar as dificuldades com pouco esforço. É a vontade que nos falta. E ele ainda acrescenta: como são poucos dentre vós os que se esforçam. Então falta em nós essa visão da gratidão a Deus, mesmo que a situação esteja difícil e que aquele é um momento de aprendizado, enxergar a presença de Deus em nossas vidas e termos a certeza que se Ele está conosco, nada estará contra nós. Quais são os obstáculos que nós encontramos em relação à perseverança? Primeira coisa, a rotina é o principal obstáculo. Nós temos uma rotina diária, quase que um automatismo, meus irmãos, de fazer sempre do mesmo jeito, de querer a vida sempre da mesma forma. Nós não gostamos de mudanças, nós queremos que tudo funcione do nosso jeito. Então, uma ruptura nesse automatismo, por mais insignificante que ela seja, vai abrir novos caminhos, vai libertar nosso pensamento para um novo aprendizado, vai tonificar o nosso psiquismo superior, vai nos aproximar de Deus. Então, importa detectar quais são esses automatismos que nos prendem a essa rotina e alimenta a nossa inércia, e ao romper esses automatismos, consequentemente, nós vamos conseguir quebrar a rotina e nos libertar desse aprisionamento. O segundo obstáculo é o desânimo. A grande arma dos espíritos das trevas é o desânimo. Por quê? Porque ao alimentarmos o desânimo, ao não acreditarmos na presença de Deus em nossas vidas, nós quebramos a faculdade mestra, que é a vontade. Então, a preguiça moral, o gosto da comunidade, a instabilidade no nosso humor, são outros tantos fatores que nos fazem desanimar, mas principalmente nós temos que ter um planejamento de vida. Nós temos que levantar de manhã sabendo o que nós queremos para aquele dia, fazendo planos, determinando, traçando metas para a gente chegar aonde queremos. E o terceiro, como obstáculo, é o medo da mudança. Aquela história de todo dia nós fazemos tudo igual. Então, todo esforço desacostumado é penoso. E por isso dá nascimento a uma ideia de incapacidade de avançar. Então, como nós vimos no item anterior, os automatismos, né, são guardados em nosso subconsciente encarnação após encarnação. E esses automatismos nos paralisam. E a gente não põe em marcha o novo, a gente tem medo das novas descobertas, nós temos medo, inclusive, de nos autoconhecer, por isso é tão difícil para nós
fazer uma autoanálise, fazer esse mergulho ao nosso íntimo. E só isso, quebrando esse automatismo, provocando mudanças em nossa vida, enfrentamento a nós mesmos, é que nós vamos trazer algum progresso para a nossa alma. Então, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 18, falando justamente, bem-aventurados os aflitos. Justamente vai nos traduzir a seguinte colocação: quem são os aflitos? São aqueles bem-aventurados que têm a ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, Lacordaire, ele nos chama a atenção justamente disso. Bem-aventurados os aflitos. Jesus não está fazendo uma apologia que serão felizes somente quem sofrer, porque justamente eles nos ensinam nesse capítulo que diante do grau de evolução do nosso planeta, sofrer, todos sofrem. Toda a humanidade passa por um tipo de sofrimento em algum momento da vida. Mas será bem-aventurado, será feliz aquele que provar a sua fé em Deus, a sua firmeza diante dessa fé e ser perseverante e submisso à vontade de Deus. Por quê? Porque Deus nos ama e Ele só permite o sofrimento para que nós aprendamos, jamais como um castigo, mas como uma forma de nos auxiliar a nos elevar, a nos tornar pessoas melhores, a nos fazer evoluir como espíritos. Então, meus irmãos, a fé robusta dá a perseverança. Veja, a certeza de Deus estar conosco, de nós só passarmos por aquilo que é necessário para a nossa evolução. Essa fé dá a perseverança, nos dá a energia, nos dá os recursos que fazem com que nós sejamos capazes de vencer os obstáculos. Tanto nas pequeninas coisas, como nos momentos mais complexos da nossa vida. Se a nossa fé é vacilante, ela vai provocar em nós uma incerteza, uma hesitação. Será que Deus está comigo? Será que Deus está me protegendo? Será que eu vou sucumbir? E aí essa incerteza, essa hesitação, abre o espaço para que espíritos adversários que precisariam ser combatidos em nós se aproximem e tomem conta, nos estimulando a cada vez mais desanimar. Então, a fé vacilante, ela não procura os meios para a gente encontrar o caminho para vencer os obstáculos, porque ela não acredita que nós sejamos capazes. Isso está dentro de nós. Eu não acreditando, eu não tendo confiança em mim, eu não tendo confiança em Deus, eu vacilo. E aí eu serei intuída, não pelos bons espíritos que nos fortalecem e nos ajudam a vencer, mas por aqueles que vão aumentar o nosso desânimo, a nossa incerteza, a nossa hesitação. Então, aqui nos mostra a necessidade de sermos perseverantes. No livro Chico e Você, Dr. Bezerra de Menezes continua a nos orientar em relação à perseverança. E ele nos diz: ansiedades e desesperanças nos visitam a alma, transformando-se em obstáculos para a obtenção da alegria que nos propomos a alcançar. Então,
Os espíritos sérios, meus irmãos, eles jamais nos dizem que vão ser dias felizes sempre. Não, nós teremos dias diante do nosso grau evolutivo em que nós titubeamos. Ansiedades e desesperanças nos visitam a alma. Se nós alimentarmos isso, se nós dermos vazão ao desespero, isso vai se transformar num grande obstáculo às conquistas emocionais, principalmente a alegria de viver, a felicidade que todos nós merecemos, nosso crescimento como ser humano. Então, ele continua, perseveremos agindo na prática do bem, porque a prática do bem é um antídoto contra tudo aquilo que vem trazer desânimo. Então, a prática do bem vai nos ajudar a transformar num exercício de sublimação. Estou com dificuldade, estou triste, estou chateado, as coisas não estão acontecendo como eu que gostaria. Buscando a prática do bem, a certeza do amor divino para conosco, nós vamos aos poucos vencendo essas dificuldades e vamos sendo amparados pelos espíritos de luz e vamos conseguir conquistar as bênçãos que nós precisamos, que nós desejamos. Então, as lutas e desafios que nos avolumam na marcha, porque quanto mais nós vamos enfrentando, mais situações difíceis vão surgindo, justamente para nos dar o fortalecimento. Então, conforme isso vai se avolumando, nós precisamos ser cada vez mais perseverantes na humildade de reconhecermos que ainda temos muito que aprender, na paciência de esperar para que as coisas aconteçam no momento certo e não na hora que nós queremos. Isso tudo vai nos garantir segurança e tranquilidade para que a gente possa seguir adiante. Discórdias e problemas repontam das tarefas a que consagramos as nossas melhores forças. Justamente para superar tudo isso, nós temos que angariar aquela força divina da centelha de Deus que habita em nós e superaremos qualquer dificuldade. Continua Dr. Bezerra de Menezes. Filhos, provas e tribulações, pedras e espinhos, conflitos e lágrimas, desarmonias e empecilhos existirão sempre na estrada que se vos desdobra a visão. Vejam bem, meus irmãos, mais uma vez ele nos chama a atenção, que nossa vida não vai ser cor-de-rosa todos os dias. Existirão todos esses conflitos familiares, problemas de saúde, problemas de relacionamento, falta de dinheiro, porque isso faz parte da condição evolutiva da humanidade. No entanto, no começo a gente se enche de coragem, a gente se enche de certeza, e lutamos, mas a necessidade da perseverança está em justamente dar continuidade a essa certeza, porque muitos dos nossos problemas muitas vezes se prolongam por um longo tempo. E para a gente ter a condição de continuar e ser vitorioso, nós precisamos ser perseverantes. Então, aqui nós temos duas figuras
mostrando a necessidade do trabalho conjunto, de um ajudar o outro, de nós sermos os protagonistas aonde nós estivermos, seja na família, seja no trabalho, seja na comunidade, no bairro em que moramos, nós devemos manter a serenidade, manter a elevação espiritual dentro de nós, para sermos aqueles ingredientes indispensáveis de união e de paz. Não vamos ser, meus irmãos, aquele que diz, não adianta nem começar, não vai dar certo. Não, vamos ser aquele que estimula, vamos tentar pelo menos. Vamos fazer, cada um de nós, a nossa parte da melhor forma possível. E aí, então, nós seremos vencedores, dentro daquelas possibilidades que cada um de nós tem. Mais uma vez, Dr. Bezerra continua, perseverar é o impositivo de que não nos será lícito fugir. Então, todas as situações difíceis que surgem em nossas vidas é uma programação da nossa existência para que possamos crescer. Então, não é lícito fugir aquilo, porque só estaremos adiando aquilo que é necessário para o nosso aprendizado. Perseverar trabalhando e servindo. Então, observe que não é a acomodação, não é a preguiça, não é o desalento, e sim muito trabalho diante do nosso próximo, entendendo e edificando, aprendendo e redimindo. Quer dizer, crescendo, nos tornando pessoas melhores, ativos, competentes, fazendo o nosso melhor. Então, perseverar sempre de modo a nunca desanimar na construção do bem, a fim de merecermos o bem maior. Então, veja, meus irmãos, não é fazendo críticas, não é destruindo o outro, né? Mas com desejo, com vontade, com ânimo, com coragem, nós vamos construindo o bem em nós para alcançarmos o bem maior, que é a nossa evolução. Emmanuel nos coloca que, irmão, tenha fé e perseverança que Deus te auxiliará e protegerá. Para isso acontecer, nós precisamos nos sintonizar às forças positivas, que são os espíritos enviados por Deus, são principalmente o nosso anjo de guarda, que através da oração e do trabalho no bem, nós vamos nos conectar com eles vão nos intuir, eles vão nos auxiliar, eles vão nos dar força e coragem para o enfrentamento dos momentos difíceis. Procure se melhorar a cada dia e então encontrarás a paz e a harmonia necessário ao teu bem-estar moral. Com fé, paciência e coragem encontrarás o caminho da luz e da serenidade. Então, veja, não vai ser com o derrotismo, não vai ser com as reclamações, com brigas, com desavenças, com acusações, que nós vamos encontrar o caminho da luz e da serenidade, mas com muita fé, com muita paciência, com muita coragem. A certeza, meus irmãos, que Deus nos criou para a felicidade suprema. Ele não sente prazer em nos ver sofrer. O que Ele quer é a nossa felicidade plena, para isso Ele nos criou. Então, Ele está sempre conosco para nos amparar, seja encarnado, seja desencarnado.
Nós acreditamos na continuidade da vida. Então, se o nosso ente querido desencarnar, nós sabemos que ele será protegido, que ele será amparado, que ele será auxiliado. E com isso, a gente consegue sobreviver ou viver melhor com as perdas da nossa vida, porque sabemos que elas são temporárias, porque acreditando na continuidade da existência, daqui a pouco nós nos encontraremos cada um ao seu tempo. Concluindo então, meus irmãos, nas cogitações que te cheguem ao plano da razão, interroga como gostarias que fizessem contigo se foras o outro, o sofredor, o necessitado, que ora te roga ajuda. Vamos inverter os papéis. Quando alguém chega e pede por socorro, pede por orientação, pede por auxílio, invertamos as situações. Vamos nos colocar no lugar do outro. Vamos respeitar os seus anseios, os seus desejos. E se tiver ao nosso alcance, vamos ajudar. Aí ele diz assim, envolve-te na lã do Cordeiro de Deus e persevera ajudando. Quer dizer, envolva-se no aquecimento do amor de Jesus e ajude. Ajude aquele que te estende a mão pedindo socorro. Não somente dando o que te sobra, mas aquela doação maior, a que te parece difícil, às vezes quase impossível. A gente acha que não é capaz, mas se nos entregamos a este amor de Cristo, nos envolvendo por Ele, saberemos como ajudar. A perseverança dá-nos a todos paz e plenitude. Não é isso que todos nós queremos? Então vamos insistir na sua execução. Vamos assistir agora uma mensagem de Emmanuel através de Chico Xavier, na psicografia de Chico Xavier, conhecida como Vencerás. Vencerás. Não desanimes, persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo, esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente, edifica sempre. Não consistas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressione as dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria, ouvido para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes.
Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganastes em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contem vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provocações ou problemas. Conserva o hábito da oração, para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus, persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando. Serve sem apego. E assim vencerás. Emmanuel. Por Francisco Cândido Xavier. Então, já mantendo nossas vibrações de amor, agradecendo ao Pai, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, por podermos estar aqui nessa noite. Vamos vibrar por toda a humanidade nesse instante, essa humanidade sofredora nesse momento. Vamos pedir pelos nossos irmãos desencarnados, pelos nossos irmãos que se encontram nas UTIs, nas enfermarias, aonde estiver alguém com algum tipo de sofrimento, que a nossa luz, que a nossa força, que o nosso amor, acrescido da misericórdia de Deus, dos amigos espirituais, sejamos capazes de levar a esses corações que estão em hora sofrendo a paz, a harmonia e principalmente a perseverança, que eles serão capazes de superar este momento e se tornarem pessoas melhores no enfrentamento a todas as dificuldades que a vida nos oferece. Que a paz de Deus e de Jesus fique conosco nesta noite. Um beijo a todos e que Deus nos abençoe.